É uma alegria muito grande quando a gente pode não só estudar a palavra de Deus, mas compartilhar ela com outras pessoas. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, a jornada com Deus que cria, promete e cumpre. Estamos há alguns dias falando sobre a história de José, mas não somente sobre a história de José e seus irmãos, mas também da maneira especial como Deus usou e Deus trabalhou na vida de José. Foram 13 anos entre escravidão, prisão, até ele chegar diante de Faraó e revelar o sonho de Faraó. E agora, depois de alguns anos passados, provavelmente mais de 20 anos, os irmãos dele vão ao Egito para comprarem mantimento, porque a escassez é grande, muito grande. Os irmãos não reconhecem aquele homem que é o governador do Egito. Hoje, chegamos no capítulo 44. É um capítulo profundo, emocionante, empolgante, confrontador. Aqui Deus não está apenas revelando José aos seus irmãos, ele está provando o coração de cada um deles. E então a gente começa lendo Gênesis, capítulo de número 44, versículos de 1 a 4, que diz assim: José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encham de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponham o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro o dia, os homens partiram, eles com os seus jumentos, saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? É interessante observarmos nesse contexto, nessa história, que os irmãos de José não sabiam de nada do que estava acontecendo. Tudo fazia parte do planejamento de José em relação aos seus irmãos. Ele queria trazer mais uma lição agora na vida daqueles homens. Afinal de contas, eles haviam o vendido como escravo. Eles queriam a sua morte e agora eles dependem da sua misericórdia. José, então, manda trazê-los de volta. E aí, então, quando aqueles homens chegam desesperados, o desespero deles é muito grande. E aí vem a pergunta: o que eles vão fazer agora? Vão abandonar Benjamim lá no Egito? Ou eles mudaram completamente de comportamento? É tão interessante olhar a atitude de Judá, que no passado queria a morte de José. Agora ele se levanta, ele se oferece para ficar como substituto do irmão, ele assume a culpa, ele quer proteger o irmão de qualquer maneira, de qualquer situação. Ele se preocupa com a dor de Jacó, afinal de contas, Jacó já sofria muito pela ausência de José, e agora Benjamim também, e ambos eram filhos de Raquel. Ele mudou. Judá mudou de comportamento, Judá mudou de atitude. E fica a pergunta: quando passamos por dificuldades, quando enfrentamos problemas, mudamos de comportamento? Mudamos de atitude? Gênesis 44 nos mostra um arrependimento verdadeiro. Gênesis 44 nos mostra Deus trabalhando na vida das pessoas, mesmo muitas vezes que as pessoas não saibam que é Deus que está trabalhando na vida deles. José não está sendo cruel. Ele está sendo instrumento nas mãos do Senhor
para restaurar um relacionamento familiar quebrado. Então, como é que está o seu relacionamento com a sua família? De que maneira você tem visto o mundo à sua volta? De que maneira você tem sido instrumento nas mãos do Senhor? Quando estamos sendo pressionados, nos mantemos firmes diante do Senhor ou, sendo pressionados, temos a capacidade de voltarmos a velhos pecados? Somos capazes de assumir responsabilidade? Estamos dispostos a sacrificar o conforto pelo bem-estar do outro? Em Gênesis, capítulo de número 44, eu aprendo que Deus transforma o coração de homens e mulheres para que dia a dia estejam crescendo para viverem uma vida de santidade na presença do Senhor, na presença do Deus eterno. Por isso, hoje, eu quero te pedir, se há algum pecado, se há alguma mágoa no seu coração, coloque-se diante de Deus, vivencie a experiência libertadora do arrependimento e deixe Deus trabalhar na sua vida, como Deus estava trabalhando na vida de José e na vida dos seus irmãos, como Deus estava trabalhando na vida de Judá. Que Deus possa trabalhar em nossas vidas de maneira tal que não venhamos a permitir que nada possa prejudicar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Não se esqueça, o seu coração, a sua vida é o altar do Senhor para a adoração, para a exaltação do único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ou como diz o apóstolo Paulo, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo de Deus? Então, vamos tirar essas coisas que muitas vezes nos afastam de Deus e nos afastam de pessoas e vamos buscar uma vida em unidade e amor, porque é por isso e para isso que estamos aqui. Que o bom Deus abençoe de forma poderosa a sua vida e a vida da sua família.